Boa noite, senhores e senhora. Vamos dar continuidade à nossa matéria. Vamos entrar agora na parte da teoria do crime, né? Bom, antes de mais nada, a gente tem que entender que, conforme o conceito analítico de crime, o nosso crime é composto por fato típico, antijuridicidade ou ilicitude e culpabilidade. Porque o sistema brasileiro adota o sistema tricotômico, né? Ou tripartite, que é a mesma coisa. Existe uma parte da teoria que defende, né, a bipartição do crime, dizendo que o crime é apenas fato típico e antijuridicidade, sendo culpabilidade mero pressuposto de aplicação de pena. Só que é uma parte menor, é a minoria. O que prevalece é os três elementos do crime: tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Então hoje nós vamos começar falando do primeiro elemento do crime, que é o fato típico. Sendo que esse cara também é composto por elementos. Nele nós temos conduta, resultado, nexo de causalidade. Esse que pega, Barbosa? E a tipicidade. Que nada. É sualve na nalve. Né? E a tipicidade. Então vamos falar primeiro da nossa conduta. A conduta nada mais é que o comportamento humano direcionado a um fim específico, tá? A teoria finalista adotada hoje transferiu o dolo e a culpa, que eram elementos da culpabilidade, para o fato típico, especificamente na conduta. Então a gente tem a conduta, ela é um comportamento humano direcionado a um determinado fim. Se eu tenho um comportamento... Boa noite. Se eu tenho um comportamento humano, esse comportamento ele é baseado numa vontade mais uma ação, tá? Essa vontade, que é o nosso elemento subjetivo, traz para a gente justamente o nosso dolo e a nossa culpa. Daqui a gente começa já a tirar alguns conceitos do nosso direito penal. O crime, ele será doloso quando a gente quer ou assume o risco da produção do resultado. Esse dolo, cara pálida, ele pode ser direto ou indireto. O dolo direto, ele pode ser de primeiro, segundo e até de terceiro grau. O dolo direto é aquele em que o agente quer o resultado. Ele pratica a conduta desejando atingir o resultado criminoso. Tá? O dolo é de primeiro grau quando ele atinge o bem jurídico pretendido. O dolo de segundo grau é o dolo de consequências necessárias, ou seja, ele assume as consequências necessárias para poder praticar a conduta criminosa. Por exemplo, o João quer matar o Antônio. Para isso ele coloca uma bomba no ônibus que o Antônio está. A bomba explode e mata 45 pessoas. Dentre essas, um é o Antônio. Para o Antônio foi dolo de primeiro grau. Para as outras 44, dolo de consequências necessárias, dolo de segundo grau. Tá? E o de terceiro, se eu tivesse, por exemplo, uma gestante. Esse feto seria, para o feto, seria o dolo de terceiro grau. Tá? Mas nós temos o chamado dolo indireto. Esse dolo indireto, ele pode ser alternativo ou eventual. O que interessa pra gente é o dolo eventual. Mas o dolo... Alguém chamou? Teria que saber. Mas ele, no caso, ele vai responder pelo crime, porque o crime é um dolo de consequências necessárias. Não é que ele assumiu o risco.
Ele aceitou os resultados previstos. Ele sabia que colocando uma bomba no ônibus, ele ia matar o Antônio, mas ele ia matar todo mundo que estivesse lá dentro. Então, por isso que ele diz que é dolo de consequências necessárias. É diferente do dolo eventual, ele assume o risco. Aqui não. Ele aceitou o resultado. De terceiro grau, se ele tivesse conhecimento, ele responderia pelo aborto com dolo de terceiro grau. Tá? O dolo alternativo é aquele em que o agente pretende, por exemplo, praticar uma conduta, tá? Mas não importa como esse resultado seja atingido. Por exemplo, eu quero matar o Biratã. Aí eu vou, faço um disparo de arma de fogo no Bira, mas eu erro, acerto a parede, cai um bloco e mato o Bira. O importante é que o Bira morreu. Elimina a concorrência, né? Abriu mais uma vaga. Olha, o pessoal tá te achando aí com a vaga garantida, tu viu, Bira? Falou em matar o Bira, gritaram, abriu uma vaga. Eu começava a ficar ligeiro se fosse tu, viu? Já o dolo eventual é aquele em que o agente assume o risco da produção do resultado. Oi? Né? Ele não quer, o agente não quer a produção do resultado. Todavia, ele assume o risco desse resultado, tá? Assim como temos o crime doloso, nós temos o crime culposo. A nossa culpa, ela pode ser consciente e inconsciente. Disse o crime culposo quando a gente pratica o crime por imperícia, negligência e imprudência, não é isso? Só que o crime culposo ele vai um pouco além, tá? Porque a culpa, ela tem 4 elementos. Ela tem uma conduta voluntária. Por que voluntária, Long? Porque se ele não quisesse praticar a conduta, eu não tenho vontade. Entendeu? Se ela é involuntária, eu não tenho vontade. Se eu não tenho vontade, eu não tenho conduta. Então, tanto o crime doloso quanto o culposo, a conduta é voluntária. A diferença é, no culposo, o resultado não é desejado. Então, eu tenho uma conduta voluntária, tá? Eu tenho uma violação no dever de cuidado. Essa violação do dever de cuidado, que é a nossa imprudência, negligência e imperícia. Tá? Eu tenho também uma previsibilidade objetiva. E eu tenho um resultado, esse sim, involuntário ou indesejado. Tá? Isso é crime culposo, ou seja, ele vai muito além da nossa imperícia, negligência e imprudência, tá? Eu já vi algumas questões de prova trazendo esta conduta voluntária como dispensável para o crime culposo, e ela não é dispensável. Ela é indispensável. A conduta, tanto para o dolo quanto para a culpa, tem que ser voluntária. A conduta, o que aqui é involuntário, é o resultado. Ok? Beleza pura? A culpa ela será consciente quando o agente prever o resultado, ou seja, o resultado é previsível, todavia ele acredita que ele pode evitar a produção desse resultado, seja por sua perícia, por sua capacidade técnica, enfim, ele acredita que pode evitar o resultado. E ela vai ser inconsciente quando esse resultado não for previsível para o agente. Mas em ambos os casos, o crime ele é culposo. Qual é a diferença entre a culpa consciente e o dolo eventual? Em ambos os casos, a gente não quer o resultado, mas esse resultado ocorre. Dolo eventual, ele assumiu o risco de produção do resultado. Culpa consciente, ele vê a possibilidade, mas ele acredita que pode evitar. Tá? Essa é a diferença da culpa consciente para o dolo eventual. Beleza? Tranquilo? O segundo elemento que compõe a nossa conduta é uma ação, tá? Essa ação, ela pode ser
positiva ou negativa. Ou seja, eu posso ter uma comissão. Comissão é um fazer. Fala, Bira. Vamos lá. Dolo eventual, o resultado ele é previsível. Na culpa consciente, também. Qual é a diferença deles? Aqui, o agente não está nem aí se esse resultado pode ou não acontecer. Se ele acontecer, eu choro. Aqui na culpa consciente, não. Olha, Bira, fica aí com a maçã na cabeça, eu vou atirar. Relaxa, eu sou instrutor de tiro há 20 anos, nunca errei um tiro, então eu não vou te acertar. Pum, eu te mato. Homicídio, culposo por culpa, consciente. O resultado era previsível, mas eu acreditava que eu podia evitar. Agora, imagina que eu tô aqui com minha arma de fogo, a moleque, acho que vou dar um tiro naquela parede. Aí o Barbosa fala assim, ei, rapaz, o Bira tá ali. Ah, foda-se. Tô! E eu te mato? Dolo eventual. Eu assumi o risco de te matar. Aqui, eu acreditava que eu podia evitar a produção do resultado. Tá? Beleza? Nos dois são previsíveis. Só será imprevisível na culpa inconsciente. Essa previsibilidade que tu está vendo aqui é a previsibilidade subjetiva, quando o próprio agente consegue enxergar a possibilidade do resultado. O elemento da culpa é a previsibilidade objetiva, ou seja, não obrigatoriamente o agente prevê o resultado, mas de uma forma geral esse resultado é previsível. Tá? Depende das circunstâncias. Se tu vieres na Almirante de Barroso a 140 por hora, é dolo eventual. Que tu estás assumindo o risco de atropelar alguém. Tá? Agora, se tu vem por uma pequena imprudência, vem um pouquinho acima, passa no sinal, vai meter um amarelo, corre, acelera para passar no amarelo, pô, atropela alguém, aí tu vais ter o homicídio ou a lesão culposo por culpa inconsciente. Agora, por quê? Eu não imaginei que alguém ia atravessar. Agora, porra, é que a pessoa tá atravessando ali, pisou na faixa, eu vou acelerar que eu vou passar antes dele. Aí o cara, eu vou correr pra... Aí tu atropela ele, aí esse teu resultado é previsível, a tua culpa será consciente. Tu tá vendo que a pessoa tá vindo, mas tu acredita que se tu acelerar, tu vais conseguir evitar de atropelar ela. Mas tu não consegue evitar, será um homicídio culposo por culpa consciente. Sim. Sim. Pois é, só que tu estás falando de radar, tu estás falando de uma... Não, aí a gente sai da esfera criminal e cai para a esfera administrativa. Uhum. É, depende do ponto de vista, tem que analisar muito o contexto todo, entendeu? Ah, tu estás acima de 60 numa via muito movimentada que o pessoal atravessa direto. Aí, ok. Mas eu tô acima de 60 lá na Júlio César, que não passa uma alma viva, e do nada sai alguém do mato para atravessar, aí não tem como ser consciente. Não tem como tu prever que alguém vai passar ali na hora, entendeu? Então depende muito do contexto fático, depende muito do caso concreto. Não morreu? Não fiquei sabendo. Foi? Ah, sim, eu lembro. O Rafael do Cristos, né? Foi. No caso dele foi dolo eventual. Porque vinha no pau furando de propósito o sinal. Então ele assumiu o risco da produção do resultado. Foi, ele entrou numa casa. Ele entrou numa casa, eu lembro desse acidente. Eu morava nessa época. Foi, eu morava nessa época na 9 de janeiro, pô. Foi uma cagada naquela época. É, não. O Rafael foi lá na José Malcher. E a segunda hipótese seria a omissão. A comissão é um fazer. A omissão é um não fazer. E o que importa pra gente aqui é essa omissão. Essa omissão, ela pode ser própria
ou imprópria. A omissão é considerada própria quando o tipo penal prevê uma conduta omissiva, que é o caso do crime de omissão de socorro. Deixar de prestar assistência, deixar de socorrer, eu tenho uma omissão própria. Já a omissão ela será considerada imprópria quando o agente omitente tiver a obrigação, o dever de evitar a produção do resultado. Tanto que não existe um artigo para omissão própria, mas tem um para omissão imprópria, que é o artigo 13, parágrafo 2º. A omissão será penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Então aqui, esse agente está na posição de garantidor. Tá? É o exemplo do salva-vidas, né? Aquele salva-vidas com beira de piscina. Quando ele assume essa posição de salva-vidas, ele assume a obrigação, o dever de evitar que alguém se afogue. Se ele está lá e vê alguém se afogando e não age para evitar a produção desse resultado, esse agente responderá pelo crime na modalidade dolosa. Por quê? Porque ele tinha o dever de enfrentar o perigo. Só que existe um limiar nisso aí, é dever e poder, ou seja, ele tinha que ter a possibilidade de agir. Ah, eu sou salva-vidas, eu cheguei a meia hora atrasado, quando eu cheguei a pessoa já tinha se afogado. Eu serei responsabilizado? Não, porque eu nem estava lá na hora. Mas eu sou salva-vidas, a pessoa está se afogando, eu falo assim, mulher, acabei de bater um açaí do Papa, com farinha baguda e charque frito, eu não vou entrar que vai me dar cara branca. Né? Teto preto, não vou. Se a pessoa se afogar, eu respondo por homicídio doloso consumado. Ok? Porque eu estou na posição de garantidor. E o garantidor, ele não vai... Essa omissão não está prevista nos crimes. Aqui a gente vai pegar um crime que tenha uma ação e a gente vai punir o agente que tinha o dever de evitar a produção do resultado oriundo daquela ação. Tá? Por isso ela é chamada omissão imprópria. Ok? Por quê? Ou também conhecido como crime comissivo por omissão. É a mesma coisa que uma ação através de uma omissão. Tá? Eu, quando tinha que agir, eu não agi. Ok? Beleza? Tranquilo. Daqui a gente parte para o nosso segundo elemento, que é o resultado, especificamente o resultado naturalístico, tá? O que é esse resultado naturalístico? É a alteração causada no mundo real, no mundo natural, em razão da conduta do agente. Só que esse resultado naturalístico, desculpa, nem sempre ele é produzido e tampouco necessário para a configuração de crimes. Isso a gente percebe quando a gente vê as classes de crimes, tá? Nós temos o crime chamado material, formal e de mera conduta. Crime material é aquele que, para sua consumação, é necessária a produção desse resultado naturalístico. É a grande maioria dos crimes. Homicídio, roubo, furto, lesão corporal. O crime só vai se consumar se houver uma alteração no mundo natural. A alteração é a morte, é a subtração da coisa, é a lesão, tá? Mas nós temos os crimes formais ou de consumação antecipada. Nos crimes formais, esse resultado naturalístico, ele não é necessário para sua consumação. Então, ele é dispensável. Mas ele pode existir. Exemplo, crime de extorsão. O crime de extorsão, ele não vai se consumir quando a gente conseguir a vantagem devida. O crime vai se consumar quando a gente constranger a vítima. Quando ele ameaçar a vítima, já está consumada a extorsão. Se ele receber a vantagem devida, vai ser mero exaurimento do crime.
tá? Mas o crime se consumou lá na frente, no constrangimento. E já os de mera conduta são aqueles que, para sua consumação, eles também não necessitam desse resultado naturalístico e ele sequer pode ser produzido. Exemplo, porte ilegal de arma de fogo. A partir do momento que eu porto a arma, eu já consumei o crime. E dali para frente não há mais nenhuma conduta que possa ser praticada dentro do crime de porte ilegal de arma de fogo. Eu não tenho alteração nenhuma no mundo, mas está consumado o crime. E se o cara tirar na rua, disparo em via pública. Se o cara matar alguém, homicídio. Se o cara deixar a arma lá e esquecer alguém pegar, omissão de cautela. Então, cada conduta vai gerar um crime autônomo. Então, esse crime aqui vai se exaurir no momento da consumação. Então, nesses dois casos aqui, eu não tenho esse resultado naturalístico. Mas a afirmação de que existe crime sem resultado, ela está incorreta. Porque existe o chamado resultado jurídico. E o que é esse resultado jurídico, cara pálida? É a violação ao bem jurídico tutelado, protegido pelo direito. Cabe. Por exemplo, vou te dar. No porte não cabe, porque é um crime unissubsistente. Mas nos crimes plurissubsistentes, que você pode fracionar e ter crimes, cabe tentativa. Vou te dar um exemplo. Invasão de domicílio. Entrar ou permanecer contra a vontade no domicílio alheio. Eu não posso tentar invadir um domicílio e posso não conseguir. Tentativa de invasão de domicílio. Crime de mera conduta. Porque a partir do momento que eu invadi o domicílio, não há mais nada. O crime está exaurido. Qualquer coisa que eu faça dali para frente vai configurar novos crimes. Tá? Ameaça? O crime de ameaça, não. Crime de ameaça é crime de mera conduta. Ele já se exaure na hora, ele entra bem aqui. Mas para o nosso entendimento aqui, é a mesma coisa. Não é necessário esse crime. O crime de ameaça, ele não vai se consumar quando você cumprir a ameaça. Quando você cumprir a ameaça, é um novo crime. É uma lesão. É um homicídio. A ameaça por si só. Se eu, por exemplo, se eu falar assim, olha, eu vou te matar. Isso é ameaça. Está consumado o crime. Se eu chegar e te matar, é homicídio. Porque a ameaça já estava exaurida, tá? Beleza? Não. Qualquer crime de consumação antecipada, tá? Extorsão não é crime permanente. Extorsão mediante sequestro, sim. Por quê? Porque você restringe a liberdade da vítima. Na extorsão, não. É eu falar assim, olha, Barbosa, tá vendo esse vídeo aqui, papai? Eu quero 5 mil, senão isso aqui eu vou soltar lá no batalhão. Bronqueou. Ele vai pagar? Na hora. Eu já extorqui ele. No que eu constrangi ele, eu consumei a extorsão. O fato dele me dar ou não os 5 mil reais não faz diferença. O crime já está consumado. Tá? Mas aí não temos crime permanente. Beleza? E esse resultado jurídico é a violação ao bem jurídico. Vamos pegar logo um crime de mera conduta, que não tem nem possibilidade de produzir um resultado naturalístico. Quando a gente fala do crime de porte ilegal de arma de fogo, o bem jurídico tutelado é a incolumidade pública. Quando a gente fala do crime de invasão de domicílio, o bem jurídico tutelado é a propriedade. Quando o cara invade o domicílio, ele não violou a propriedade? Produziu o resultado jurídico. Quando eu porto ilegalmente uma arma de fogo, eu não violei a incolumidade pública? Produzi um resultado jurídico. Então, não existe crime sem resultado. Existe crime sem resultado naturalístico. Tá? Beleza? Suave na nave? Vamos para o elemento mais fácil, que o Barbosa mais gosta, que é o nosso nexo de causalidade. Com causa? Entra lá com causa e sai sem calça, né? Vamos lá. O que é um nexo de causalidade? Preste atenção.
eu tenho aqui uma conduta e eu tenho um resultado. Esse resultado só pode ser imputado ao agente que praticar esta conduta se essa conduta for considerada uma causa para o crime. E como é que essa conduta, para que essa conduta seja considerada uma causa, tem que haver uma ligação entre a conduta e o resultado. É aí que nasce o nosso nexo de causalidade. Ou seja, o nexo nada mais é que o vínculo, a relação de causa e efeito existente no crime. É o que vai ligar o resultado produzido à conduta praticada. Então, esse vínculo que une os dois é o nosso nexo causal ou nexo de causalidade, que está no artigo 13, que fala para a gente, olha, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputado a quem lhe deu causa. Causa é a ação ou omissão, ou seja, a causa é a nossa conduta, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Certo? Então eu tenho um... eu não aguento esse citado, Barbosa. Então eu tenho uma conduta fundamental para a produção do resultado. Então essa conduta passa a ser considerada uma causa para esse resultado. E como é que a gente consegue identificar se as condutas são ou não são causas para o resultado? Pela teoria da equivalência dos antecedentes ou das condições. Também chamada de teoria conditio sine qua non. Barbosa vai chegar em casa falando assim, meu irmão, o negócio é conditio sine qua non. Né? Como é que funciona essa teoria da equivalência ou conditio sine qua non? Para a gente poder aplicar ela, a gente tem que lançar mão do processo hipotético de eliminação de Thiem. Não se prendam nesse processo hipotético, se prendam no nome da teoria. Isso cai muito em prova, tá? Muito, perguntando qual é a teoria adotada para o nexo de causalidade, qual é a teoria que determina a relação de causa e efeito, tá? É teoria da equivalência dos antecedentes. Essa teoria é aplicada quando você retira mentalmente da linha do tempo do crime determinada conduta. Se ao você eliminar essa conduta mentalmente da linha do crime, se desaparece junto à produção do resultado, esta conduta eliminada, ela é diretamente uma causa para o crime. Lembra? A causa é a conduta sem a qual o resultado não teria ocorrido. Tá? Então imagine que o Barbosa resolva matar o Bira. Hoje o Bira está na cruz e vai morrer umas 3 vezes ainda. Não, ele está morrendo pouco. Tem vezes que eu mato de 15 vezes numa aula só. Já, o Bira já reencarnou umas 300 vezes já. Aí o Barbosa pega de manhã cedo, vai no supermercado fazer a compra dele, aí vai lá na terra firme, compra uma arma de fogo e vai ao encontro do Bira para executar o seu plano e efetivamente coloca em prática. Se a gente pegar essa linha do tempo rapidinho, curtinha, se a gente elimina hipoteticamente a conduta do Barbosa aí no supermercado, eu ainda tenho resultado criminoso? Tenho, né? Tranquilamente. Então o fato de ir no supermercado não é uma causa para o crime. Agora, se a gente elimina a conduta do Barbosa ter ido lá na terra firme comprar uma arma de fogo, eu ainda tenho resultado? Aí eu eliminei o resultado. Se eu eliminei o resultado, essa conduta de ir na terra firme comprar uma arma de fogo está vinculada diretamente e é indispensável à produção do resultado. Então ela é uma causa para esse resultado. Tá? O problema é que essa teoria te leva a um loop infinito. Quer um exemplo? Imagina só, a gente voltar 40 anos no tempo e imaginar os pais do Barbosa na lua de mel praticando conjunção carnal para fazer este menino bonito.
Se a gente tirar da linha do tempo da vida do Barbosa essa conduta, eu tenho resultado criminoso aqui no fundo? Barbosa não ia nem nascer, quem dirá matar o Bira. Vocês entenderam? Aí, se a gente for levar isso ao pé da letra, a conduta dos pais dele é uma causa para o crime. Como é que é resolvido isso? Colocando um filtro, que é o dolo. Não é um filtro Roquem, é um filtro dolo. Ainda que determinada conduta influencie diretamente na produção do resultado, ela só vai... Ela não está acostumada com a minha aula. Eu nem estou chamando palavrão. Né? Eu estou me contendo. Eu fico intimidado. Né? Então, ainda que essa conduta tenha impacto direto no resultado, ela só vai ser considerada uma causa se houver dolo. Tá? Sem dolo, a gente não considera a conduta como causa para o crime. E é a partir da teoria, quando aparecem as causas, que a investigação criminal chega no agente criminoso. Essa é a teoria aplicada, ela funciona muito bem, senhores. Não teve dolo, porque o pai e a mãe do Barbosa fizeram ele, mas não imaginaram que ia fazer o Barbosinha, que ia virar e com daí 40 anos ia matar o Bira. Não. Elas iam fazer o Barbosinha para ser aquele menino feliz, alegre, bonito. Médico! Né? Então não tinha dolo aí. Não, O meu fez ano passado vestibular para medicina. Esse ano passou em ciência da computação. Jurava que ia ter um filho médico doido para garantir a aposentadoria, né? Nem que fosse a dele, né? Que ultimamente os filhos usam a aposentadoria dos pais, né? Barbosa que o diga, né? Que essa cacetada de filho que ele tem na rua. Nessa brincadeira eu fiz 3, meu amigo. Tinha que botar o filtro. Eu botei, agora não tem mais dolo. Eu tirei o dolo. Então bora lá, vocês parecem lua de mel, só sacanagem, mano. Então, teoria da equivalência dos antecedentes, ok? A gente já sabe quando uma conduta é considerada causa para o crime. O problema é quando surge uma causa externa, que não tem nada a ver com a conduta do cara, e ela se mete na brincadeira. Na verdade, não é nem esse o desenho. Ela se mete na brincadeira, mas ela atua bem aqui, ó. Junto com esse cara aqui. São as nossas concausas. O que é uma concausa? Concausa é uma causa adjacente, é uma causa externa, que não tem nada a ver com a conduta do agente, mas que se junta com ele, influenciando na produção do resultado. Tá? Então, essa concausa, que é uma causa externa, é uma causa adjacente, que está fora do plano do crime inicial, ela pode ser absolutamente independente ou relativamente dependente. Quando a gente fala que essa concausa ela é absolutamente independente, ela não guarda nenhuma relação de dependência com a conduta do agente. Ela é totalmente independente, ela é 100% externa. Entendeu? Elas podem ser pré-existentes, ou seja, elas já existiam no momento que o agente praticou a conduta. Elas podem ser concomitantes, elas surgem no mesmo momento em que o agente pratica a conduta, ou elas podem ser supervenientes, surgindo após a conduta do agente, tá? De antemão, eu já adianto para vocês, quando a gente tiver uma causa absolutamente independente, a gente não vai imputar o resultado ao agente. Por quê? Porque vai ocorrer a
quebra desse nexo causal. Quer ver só? Imagine, vamos pegar pré-existente. Imagine que José quer matar Maria. Para isso ele pega uma arma de fogo e faz um disparo em Maria. Maria é alvejada e cai. Só que Maria possui uma doença, uma cardiopatia muito grave. E Maria morre, só que é constatado que Maria morre do coração e não em razão do disparo de arma de fogo. Tá? Então a gente tem a conduta do agente, disparo de arma de fogo, e nós temos esta causa externa, que é a cardiopatia, a doença do coração. Essa cardiopatia, ela produziu sozinha, o resultado foi ela que matou, ou foi o disparo de arma de fogo? Foi a doença do coração. A vítima, Maria, morreu do coração, não foi? Ela não morreu de tiro, como dizem. Foi de morte morrida, não foi de morte matada, não foi isso? Então, essa concausa pré-existente, se ela produz o resultado sozinha, esse resultado não pode ser imputado ao agente. Esse agente responde pela tentativa. Ah, Long, mas ele queria matar ela, fez o disparo e ela morreu. Ele não responde pelo homicídio consumado? Não por quê? Porque o nexo que produziu o resultado não foi a conduta dele, foi essa aqui externa. Essa conduta dele, que era para fazer essa volta aqui, quebrou no meio do caminho. Quem produziu foi a causa externa. E se não foi a conduta dele que produziu o resultado, a gente não pode imputar o resultado consumado a ele. Entenderam? Olha aqui. Desenha esse aqui. A conduta, produção do resultado. Só que veio essa causa e furou a vez dele. Quem produziu foi a cardiopatia. Se foi a causa, a concausa externa que produziu, a conduta dele, ainda que tenha sido praticada, não pode ser produtora do resultado. Não, ela morreu em razão da doença pré-existente. Ele responde pela tentativa. Ah, Long, mas ele teve alguma influência, papapá. Ok, mas ele vai responder pela tentativa. Sim. Não, não vi. Foi, não fiquei sabendo. É a mesma coisa, por exemplo, tem uma questão que é bem interessante. Duas mulheres, uma vizinha discute com a outra, né? Porque uma estava estudando e a outra estava escutando música. Ela vai bater lá para reclamar e as duas discutem e ela dá um tapa na mulher. Pô! Bem aqui assim. Só que a mulher tinha um coágulo que estoura e ela morre. A menina que deu o tapa, ela vai responder pelo homicídio consumado? Não, porque o que matou foi uma concausa absolutamente dependente pré-existente. Não foi o tapa que matou, foi o coágulo. Entenderam? Ou seja, aqui no nosso exemplo, não foi o tiro que matou, foi o coração. Foi a doença. Então, já que a doença produziu o resultado, eu não posso pegar e imputar a esse cara o resultado. Entenderam? Vamos pegar agora uma concomitante. Imagine que o José quer matar Maria, ele faz um disparo de arma de fogo. Faz o segundo. Maria é alvejada e cai. No mesmo momento, desaba o teto de onde ela está e cai em cima dela. E Maria morre em razão do desabamento, traumatismo craniano, por exemplo. Mesma coisa, eu tenho uma conduta de disparo de arma de fogo e eu tenho uma concausa desabamento. Se ficar constatado que a causa mortis de Maria foi o traumatismo craniano ocorrido em razão do desabamento, a causa externa produziu o resultado. Então esse cara não pode responder pelo crime consumado. Mais uma vez, quebra o nexo causal. Long, mas se não tivesse caído, ela ia morrer de todo jeito. Ok, ela ia morrer, mas ela morreu em razão de uma causa externa. E não da conduta dele. Não da causa, porque a conduta dele é uma causa. Mas não é a causa que efetivamente produziu o resultado. E nós temos a superveniente, ela pode surgir depois. Imagina
que José quer matar Maria, ele vai lá e efetua um disparo de arma de fogo. Pô! Maria alvejada. Só que o Barbosa aparece depois e dá 3 tiros de 7,62 nela. Quem é que matou? O José, que atirou de 38, ou o Barbosa de 7,62? O Barbosa. Presta atenção. Eu tenho uma conduta praticada pelo nosso agente José, disparo de arma de fogo. E eu tenho uma concausa, que é a conduta praticada pelo agente externo, que não tem nada a ver. Lembra, o nosso crime, nossa história é sempre José e Maria. O que surge fora são as concausas. Nesse meu exemplo, o Barbosa é a concausa. Ele vai lá e efetua 3 disparos de 7, não vamos nem exagerar, 5,56. De qualquer forma, quem produziu o resultado foi o Barbosa. Então eu não posso imputar esse resultado. Responde pelo homicídio consumado é o Barbosa. O José responde pelo homicídio tentado. Mesmo ele querendo matar ela tendo morrido? Sim, porque não foi a conduta dele que produziu o resultado. Então, nessas 3 hipóteses, o agente responde pela tentativa. A gente vai chegar lá bem aqui. E isso é que dá problema. Só que é fácil. Vocês identificarem que essa concausa externa não tem relação nenhuma, a gente sempre vai quebrar o nexo e o agente responde para a tentativa. Mas existem as relativamente independentes. Quando a gente fala relativamente independente, ela já guarda, ela já tem um grau de dependência. Essa concausa já tem um grau de dependência com a conduta do agente. Ela também pode ser pré-existente, concomitante ou superveniente. Vamos lá. Com causa relativamente independente, pré-existente. Imaginem que José quer matar Maria. Só que ele vai e dá uma facada em Maria. Certo? Uma facada que, em condições normais, talvez nem levasse ela a óbito, nem mataria a vítima. Só que Maria tem uma doença chamada hemofilia. O que é hemofilia? É uma doença que impede a coagulação sanguínea. Imagina, eu tenho uma conduta facada, associada, somada a uma concausa hemofilia, que juntas, somadas, produziram o resultado morte, certo? A hemofilia sozinha ia matar ela? Não. A facada sozinha ia matar ela? Também não. Eu falei que em condições normais ela nem... Seria uma lesão leve. Só que a facada somada com a doença pré-existente dela deu o resultado morte. Aí eu tenho aqui a nossa conduta, que é a nossa causa, e aqui a nossa concausa. Percebam que agora elas se somaram para produzir o resultado. Então, nesta hipótese aqui, a gente vai imputar o resultado ao agente. O José responde pelo crime consumado. Long, mas não foi a hemofilia que matou ela? Foi a hemofilia da conduta dele. Agora a gente não teve a quebra do nexo. A conduta ela foi sim produtora do resultado, só que somada com uma causa externa, mas foi produtora do resultado. Então, nesse caso, ele responde pelo crime consumado. Aqui em cima era tentado. Aqui o primeiro já é consumado. Ok? Vamos para a concomitante. Imagine que José quer matar Maria. Para isso, ele vai e coloca 5 ml de um veneno na bebida de Maria. Tá? Só que Antônio também quer matar Maria. Passa lá e bota 5 ml de veneno no mesmo drink da Maria. A Maria bebe e morre. Feito o exame pericial, constata-se que Maria morreu envenenada pela substância X, a qual
na quantidade de 10 ml, é capaz de matar um homem. Homem médio, uma pessoa. Tá? Repara que os 5 ml do José mataria ela? Não, né? Os 5 ml do Antônio mataria ela? Não. Mas os 5 ml do José somado aos 5 ml do Antônio matariam ela. Então eu tenho uma conduta, o veneno do José, e eu tenho uma com causa, o veneno do Antônio, que somados produziram o resultado morte. Ou seja, é uma com causa que surgiu no mesmo momento da conduta. Então, nesse caso, a gente também vai imputar ao nosso agente o crime consumado. Afinal de contas, a conduta dele foi indispensável para a produção do resultado, porque ela só morreu quando somou-se a concausa com a conduta. Certo? Alguma dúvida? Beleza. Mas nós temos a chamada superveniência de causa relativamente independente, ou seja, eu tenho a concausa relativamente independente, superveniente. É quando essa concausa surge após a conduta. Quando chega aqui, o bicho pega um pouco mais pesado, tanto que tem uma teoria própria para resolver este problema, que é a chamada teoria da causalidade adequada. E como é que a gente resolve isso aqui, cara pálida? Quando a gente se deparar com isso, a gente vai ter que analisar se essa concausa relativamente independente superveniente produziu por si só o resultado ou se ela foi uma consequência natural da conduta do agente. Tá? Vamos pegar um exemplo. Exemplifica, não complica, long. Imagine que José quer matar Maria, para isso ele efetua 2 disparos de arma de fogo em Maria. Maria cai, alvejada, ele acredita, sal, caixão em vela preta. Só que Maria é socorrida e colocada na ambulância. Toca para o hospital com a Maria. Só que no meio do caminho, no desespero, Maria tá morre, já tá vendo a luz. O motorista desesperado vai e acerta um caminhão-tanque no meio. Resultado? A ambulância explode, matando Maria. Repara, eu tenho uma conduta, disparo de arma de fogo, e eu tenho uma concausa, explosão. Maria morreu em razão da explosão, certo? Morreu com a explosão. A pergunta que se faz é, esta concausa, explosão, ela produziu por si só o resultado? Foi capaz de produzir sozinho o resultado? Ou ela foi uma consequência, um desdobramento, um desenrolar natural da conduta do agente? O que vocês acham? Ela foi um desdobramento? Então quer dizer que se eu efetuar 2 disparos de arma de fogo em ti, tu vai explodir. Então ela não é uma consequência natural, não é verdade? Ela houve uma consequência, aí tu vai falar assim, Marlon, ela estava na ambulância que explodiu porque ela foi alvejada. Por isso a gente tem um grau de dependência. Essa explosão, essa concausa explosão, ela produziu sozinho o resultado. Tanto que ela matou a Maria, o motorista da ambulância, o enfermeiro, o motorista do caminhão e os 3 curiosos que estavam do lado. Entendeu? Então, ainda que o motorista não foi alvejado e morreu junto. Então, a explosão, ela produziu sozinho o resultado. Mais uma vez, ela estava na ambulância porque ela foi alvejada? Sim. Por isso, ela é relativamente independente. Então, nesse caso,
Ocorre o quê? A quebra do nexo causal. Ainda que ela tivesse morre, não morre. Ela ia morrer antes de chegar no hospital, Long. Isso é certo como 1 e 1 são 11. Ok. Mas antes dela morrer pelo tiro, ela morreu pela explosão, que foi originada do acidente de trânsito e não do disparo de arma de fogo. Se fosse um tiro de bazuca, ok. Mas não era um tiro de bazuca. Entenderam agora? Agora imagina no mesmo exemplo que Maria seja socorrida e chegue no hospital. Tá? Não, não teve explosão, não teve acidente de trânsito. Ela chegou no hospital. Chegando no hospital, ela passou por cirurgia, foi lá para o quarto. De repente, esse hospital pega fogo e ela morre queimada. Vou pegar o exemplo que ele deu. O hospital pegou fogo. Eu tenho uma conduta de disparo de arma de fogo e eu tenho uma com causa incêndio. A pergunta que se faz é, esta com causa, ela produziu o resultado por si só ou ela foi uma consequência natural da conduta do agente? Produziu por si só, Barbosa? Aí eu te pergunto, se eu te efetuar 2 disparos, tu vai te incendiar? Não vai, então. Não, pois é, tu tá certo, eu tô te perturbando o juízo. Se eu te efetuar 2 disparos em ti, tu vai pegar fogo? Não vai. Então esse incêndio não é um desdobramento natural, ela é uma com causa que produziu sozinho o resultado. Então, mais uma vez, ocorre a quebra do nexo e esse agente responde pela tentativa. Mas Long, ele queria matar ela, ele disparou e ela morreu. Ok, mas ela morreu por uma causa externa e não pela conduta dele. Peguemos o mesmo exemplo. José efetua 2 disparos em Maria. Maria é colocada na ambulância, toca para o hospital. Chegando lá, Maria passa por cirurgia. Vai para a recuperação e os ferimentos a bala, os ferimentos de projétil de arma de fogo infeccionam e ela morre de infecção hospitalar. Eu tenho conduta de disparo de arma de fogo e eu tenho com causa infecção. A pergunta é, a com causa infecção produziu o resultado por si só ou ela foi uma consequência natural da conduta do agente? Ela foi uma consequência. Repara, disparo, ferimento, o ferimento infeccionou. Então eu tive uma com causa, uma causa externa, que se somou à conduta do agente e produziu o resultado. Não, se chegar lá, todo mundo morre. Chega, o cara tá morrendo, só não me leva pra 14. Né? Segura na mão de Deus e entra. Não, nesse caso não. Se morreu de infecção, ainda que seja o antes da infecção lá, mas se a infecção surgiu no ferimento, aí não quebra o nexo. Responde o agente pela modalidade consumada. Pós-cirurgia também. Ah, ela morreu porque caiu uma parede em cima dela, que a parede estava ruim e caiu. Aí eu tenho a quebra do nexo. Porque a estrutura do prédio é uma coisa, não está associada ao disparo de arma de fogo. Aí, mais uma vez, mas ela está no hospital porque ela recebeu 2 tiros. Por isso ela é relativamente independente. O que a gente tem que associar é sempre a causa mortes produziu sozinha o resultado ou ela foi um desenrolar, uma consequência natural. Ah, o ferimento infeccionou. Então tem disparo, ferimento, infeccionado. Então, uma consequência natural, o agente responde pelo resultado. Ah, ela foi ferida, levada para o hospital e o hospital explodiu porque vazou gás e pegou fogo. A explosão que matou ela não está associada ao disparo de arma de fogo. Entenderam? Então, quebra o nexo e esse agente responde pela tentativa. Beleza? A gente sempre tem que fazer uma análise de se a com causa, ela está diretamente associada à conduta do agente. Se acontece isso aqui, olha.
A explosão, ela não se somou ao disparo de arma de fogo para matar ela. A explosão matou sozinha. Mas a infecção, ela foi no ferimento produzido pelo agente. Então aí eu tenho a somatória das coisas. Tá? Beleza, senhores? Tá vendo como é fácil, Barbosa? Não é não? É sim. Eu levei 6 meses para aprender, pô. Galho fraco. Então a gente vai agora para o nosso último elemento, que é a tipicidade. Essa tipicidade, ela pode ser formal ou material. Tipicidade formal nada mais é que a subsunção do fato à norma, ou seja, é a adequação da conduta praticada pelo agente à norma penal. A gente pega a conduta e vê se ela se enquadra em uma norma penal existente. Se houver um enquadramento, a gente tem tipicidade formal, a gente tem juízo de tipicidade positivo. Ah, Long, então quer dizer que se eu tiver tipicidade formal, eu tenho tipicidade? Ainda não, cara. Pálida, a tipicidade é composta por 2 elementos. Se a conduta do agente se amoldar diretamente à norma penal, a gente tem tipicidade formal. Tá? Ela pode ser direta, se amoldar diretamente, ou ela pode ser indireta, ela necessita de uma segunda norma, de uma segunda norma para poder fazer essa adequação. Por exemplo, como é que a gente vai adequar um homicídio tentado? A gente vai botar o artigo 121 cumulado com artigo 14, inciso 2. Isso aqui é homicídio, isso aqui é tentativa. Tá? Ou seja, o homicídio tentado não basta o 121. Eu tenho que ter algo para complementar. Então eu teria um juízo de tipicidade, uma tipicidade formal indireta. Já a tipicidade material, ela vai avaliar o grau de desvalor da conduta e o grau de prejuízo para a vítima, tá? Não basta para que essa conduta seja considerada típica que ela seja formalmente típica. Ela tem que ter tipicidade material. Pensa comigo. O agente vai e subtrai um miojo de um grande atacadista. A conduta dele se amolda perfeitamente ao crime de furto. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, artigo 155 do Código Penal, pena reclusão de 1 a 4 mais multa. Pronto. O fato é típico. Calma, cara pálida. Vamos analisar agora o grau de desvalor, de reprovabilidade dessa conduta e o grau de prejuízo para a vítima. Subtrair uma coisa por si só é reprovável. Ok, agora imagina. A reprovabilidade ela é muito grande quando você pensa na subtração de um pacote de miojo de um grande atacadista. O prejuízo para ele é considerável? Sim ou não? Isso aí já está no prejuízo desde que entrou no supermercado. Entendeu? Então, o que acontece? Se eu não tenho um grau de prejuízo, se eu não tenho uma ampla reprovabilidade da conduta, essa conduta não é materialmente típica. E se ela não tiver tipicidade material, ela não é típica. Tanto que a tipicidade material é a base do princípio da insignificância. Agora imagina, vamos pegar o mesmo miojo. Agora o agente subtrai o miojo de um morador de rua, que só tem aquilo para comer. A conduta é a mesma, a tipicidade formal continua existindo. Agora, analisando a reprovabilidade da conduta, ela é maior ou é menor do que no exemplo anterior? Muito maior. O grau de prejuízo da vítima é maior ou é menor? Muito maior. Então aqui a gente tem tipicidade material. Aí sim essa conduta ela é típica. Ok? Então não basta que a conduta se amolde perfeitamente à norma penal incriminadora. Ela tem que ter ainda um considerado grau de reprovabilidade e prejuízo para a vítima. Ok? Beleza pura?
Isso é fato típico. Agora a gente vai fazer o estudo, vai analisar o estudo do chamado iter criminis, que é o caminho do crime. Vamos passar agora para o latim, né? O Barbosa que gosta quando a aula parte para o latim. O iter criminis é o percurso do crime, tá? Que horas são? Falta 15, né? Acho que eu vou deixar esse iter criminis para a próxima aula. Passou voando, é porque o professor já tinha dado uma... Vou fazer o seguinte, cara pálida. Eu vou levar até 10 horas. A gente vai fazer exercício na próxima aula, porque tem muita questão aí de iter criminis. Tá? Então eu vou levar até onde der. Próxima aula eu finalizo o iter criminis. Vou trazer uma nova lista já com o material da próxima aula, pra gente poder complementar. Beleza? Fechou. Então o iter criminis é o percurso do crime. Tá? Ele é composto por 4 elementos. Cogitação, 4 fases, desculpa. Cogitação, atos preparatórios ou preparação, atos executórios ou execução e consumação. Por que o estudo do iter criminis é importante? Porque é aqui que a gente vai conseguir identificar alguns institutos muito importantes, como, por exemplo, a nossa tentativa. A desistência voluntária, o arrependimento eficaz, o arrependimento posterior e a nossa consumação. Quando a gente consegue fracionar esse iter criminis, nós temos o chamado crime plurissubsistente, que são os crimes que admitem a tentativa. Se eu não consigo fracionar esse iter criminis, eu tenho o chamado crime unissubsistente. Esse não admite tentativa. Ok? Beleza? Então vamos lá. O que é a cogitação? A primeira fase do iter criminis, a primeira etapa do iter criminis, é a chamada fase interna. É quando a gente começa a planejar a conduta criminosa. Tá? É quando ele idealiza o crime. A cogitação, ela nunca será punível, tá? Então, cogitação impunível. Por que impunível, Long? Imagina só, quem aqui nunca pensou em praticar um crime, nunca pensou em matar alguém? Quem aqui nunca quis matar alguém? Eu dirigindo quase todo dia. Só que querer matar alguém não é crime. É o que eu digo sempre. Querer praticar um crime não é crime. Crime será praticá-lo, tá? Você querer matar alguém não é crime, mas se você matar, será. Você querer extorquir alguém não é crime, mas se você for lá e praticar a extorsão, será, tá? Então essa fase, que é a idealização do crime, ela não é punível. A segunda fase são os atos preparatórios ou preparação, que consiste no início da conduta criminosa, quando a gente começa a se preparar efetivamente para a conduta, adquirir os suprimentos necessários, adquirir a arma de fogo, adquirir o carro utilizado para fuga no crime de roubo, tá? Via de regra, esses atos preparatórios também não são puníveis, salvo se constituírem crime autônomo. Como assim, Long? Vamos lá. O José quer matar Maria. Para isso, ele pega uma faca. Travou aqui, acho que o pessoal não está vendo em casa, não. Continua normal? Então, beleza. Então, ele porta uma faca de açougueiro. Vai lá aí para matar Maria. Só que no meio do caminho, ele volta e não mata Maria. Ele chegou a cogitar o crime, chegou a preparar o crime, comprou uma faca de açougueiro, mas não colocou em prática. Nesse caso, o ato preparatório é punível? Não. Agora imagine que José vai matar Maria, para isso ele compra uma arma de fogo, bote uma arma de fogo na cintura para matar Maria. No mesmo esquema, chegou no meio do caminho, ele resolve não dar andamento e retorna. Ele colocou em prática o homicídio? Não.
Então, o homicídio aí não é punível. Todavia, o porte ilegal de arma de fogo, este é crime. E nesse exemplo, o ato preparatório será punível, tá? Por isso disse que, em regra, não se pune os atos preparatórios, salvo se constituírem crime autônomo, tá? Então a gente já tira aqui daqui para trás, papai, em regra, não é punível. Atos executórios é quando ele efetivamente inicia a conduta criminosa. É quando ele definitivamente inicia a execução do crime. Daqui para frente, sempre será punível, tá? E a consumação é o ápice da conduta. É quando o agente atinge o seu objetivo. Diz-se o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. É quando o agente consegue atingir o seu objetivo de praticar a conduta criminosa, tá? Aqui nesse intercrimes a gente consegue identificar alguns institutos. O primeiro deles, a tentativa. Onde é que ocorre a tentativa aqui? Cogitação, atos preparatórios, atos executórios ou consumação? Atos executórios, perfeito. Então aqui eu tenho o instituto da tentativa. Disse o crime tentado quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. O agente aqui, ele é impedido de prosseguir, tá? Ele não desiste, ele é impedido por alguma circunstância que não está sob o seu controle. Essa tentativa, ela pode ser perfeita, imperfeita, cruenta ou incruenta. A tentativa será considerada perfeita quando o agente se utilizar de todo o seu potencial ofensivo e ainda assim o crime não se consumar por circunstâncias alheias à sua vontade. Digamos que eu tenho uma arma de fogo com 3 projéteis e eu resolvo matar o Barbosa. Eu efetuo 1, 2, 3 disparos e o Barbosa não morre porque chega o Bira e impede que eu continue a execução do crime. O crime se consumou? Não. Por circunstâncias alheias à minha vontade. Então é tentativa. Eu usei todo o meu potencial ofensivo? Usei. Então a tentativa ela é perfeita. Imagine que no mesmo exemplo eu tenho 3 projéteis na minha arma de fogo. Eu efetuo o primeiro disparo, efetuo o segundo. Antes do terceiro eu sou impedido pelo Bira. Eu tenho tentativa agora imperfeita, porque eu não me utilizei de todo o potencial ofensivo. Eu ainda tinha um disparo para fazer e fui impedido antes do disparo fatal. Ok? A tentativa é denominada cruenta quando o bem jurídico ele é atingido. Se eu efetuo o disparo e eu acerto Barbosa, ela é cruenta ou vermelha. Tem sangue, perfeito. Se eu erro os 3 disparos, eu sou ruim de mira e a tentativa ela é incruenta ou branca. Aqui nesse caso, o bem jurídico não foi violado, não foi alvejado, não foi acertado, tá? Ok? Isso é a tentativa. Mas nós temos ainda alguns institutos que estão no artigo 15. Não dá para falar. Vamos lá. Nós temos a desistência voluntária, e o arrependimento eficaz. Ambas estão no artigo 15 do Código Penal. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução
ou impede que o resultado se produza, responde pelos atos já praticados. Vamos lá. Isso aqui é a chamada... Chegou o alarme. Chamada ponte de ouro. Ah, meu irmão, isso aí é zica. Que nem o cara chegou pra... A mulher chegou pro cara assim: amor, quem é Patrícia? Patrícia é minha prima. Ah, o meu fake agora é tua prima. Ou seja, a mulher criou um perfil fake pra pegar o cara e o cara caiu bonito. Na cara do Barbosa. Muito. Não é isso? Olha outro malandrão aí. Tá sadio esse relacionamento, né? Mega sadio. Parece uma nota de 25, moleque. Não é isso. Bora lá, desistência voluntária e arrependimento eficaz. O agente que desiste voluntariamente de prosseguir na execução ou evita que o resultado se produza, responde pelos atos já praticados. Isso aqui é a chamada ponte de ouro. Por que ponte de ouro? Porque ela vai beneficiar o agente que evitar a produção do resultado de alguma forma. Tá? O que é a desistência voluntária? O agente está no meio dos atos executórios e ele desiste voluntariamente de prosseguir na execução. Tá? Por exemplo, no meu exemplo, eu tenho 3 projéteis na arma de fogo. Efetuo o primeiro disparo, efetuo o segundo. Antes do disparo fatal, o Barbosa fala assim: pelo amor de Deus, para, eu tenho 18 filhos para criar, sou arrimo de família e tô devendo na praça. E eu fico com dó do Barbosa e desisto de matá-lo. Eu desisti na execução do crime. Eu poderia continuar. Lembra, eu desisti, eu não fui impedido. Se eu tivesse sido impedido, era tentativa. Como eu desisti voluntariamente, é desistência voluntária. Na tentativa, o agente responde pelo crime tentado, certo? Na desistência voluntária, ocorre a atipicidade do crime praticado e a desclassificação para os atos já praticados. Então, se eu efetuei 2 disparos no Barbosa e ele sofreu lesão corporal leve, eu não vou responder pela tentativa de homicídio, eu respondo pela lesão corporal leve. Porque eu desisti de prosseguir na execução. Ok? Long, tu só desististe porque o Barbosa implorou, não partiu de ti. A ideia não precisa partir do agente. O ato é que tem que ser voluntário. Eu parei porque eu quis, eu podia continuar. Tá? Ok? Então, a tentativa acontece... A desistência voluntária acontece exatamente nos atos executórios, assim como a tentativa. Tá? Já o arrependimento eficaz, ele vai ocorrer quando, finalizados os atos executórios, o agente se arrepende e pratica uma conduta para evitar a produção desse resultado. Digamos que eu efetuei o primeiro disparo, o segundo e terceiro. Antes do Barbosa morrer, eu me arrependo do crime, pego o Barbosinha, largo dentro do em cima do mototáxi e falei: toca pro PS da 14. Se o Barbosa sobreviver, eu tenho um arrependimento eficaz. Esse arrependimento tem que ser eficaz, ele tem que sobreviver. Tá? Qual é o resultado, o tratamento jurídico penal disso? Mais uma vez, eu respondo pelos atos já praticados. Se Barbosa ficar... Oi? Só a lesão. Se o Barbosa não ficar incapacitado por 30 dias, ou não tiver perigo de vida, ou não tiver nada, lesão leve. Ah, o Barbosa ficou incapacitado por mais de 30 dias para o trabalho. Lesão grave. Ah, o Barbosa perdeu os movimentos da perna, porque o tiro foi na costa. Lesão gravíssima. Não, é possível. Como é que... Entenderam? Então eu vou responder só pela lesão. Não vou responder pela tentativa de homicídio.
Isto é uma bonificação porque o agente evitou o resultado. Isso é a nossa chamada ponte de ouro. O arrependimento eficaz ele vai ocorrer entre os atos executórios e a consumação. Finalizados os atos executórios e antes da consumação, eu tenho um arrependimento eficaz. Certo? Se ele morrer, homicídio, acabou. Não tem dessa, tá? Por isso disse que o arrependimento tem que ser eficaz. A conduta praticada ela tem que manter o cara vivo. Ah, eu peguei o Barbosa, botei no carro, saí correndo para o hospital, levei para o hospital Albert Einstein, em São Paulo, que é o mais caro, paguei 200 mil reais, mas o Barbosa morreu. Homicídio, acabou. Ah, larguei, botei o Barbosa no mototáxi, mandei para o PSTA-14. Sobreviveu? Lesão corporal. Ok? A diferença é, tem que ser praticada uma conduta diversa da anterior para evitar a produção do resultado. Tá? Nós temos o chamado arrependimento posterior. Esse está no artigo 16 do Código Penal. Nos crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano restituído à coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena é reduzida de 1 a 2 terços. Repara, o arrependimento aqui, ele é posterior. Oi? Não. Ah, tu quer saber a pena da tentativa? A pena da tentativa é a pena do crime consumado reduzido de 1 a 2 terços. Tá? Mesma coisa, de 1 terço a 2 terços. Tá? É a mesma redução para a pena da tentativa. Aqui, se eu estou reparando o dano, restituindo a coisa, o crime já se consumou. E se eu tenho um crime consumado, eu não posso simplesmente desclassificar o crime. Afinal de contas, o crime se consumou. Mas, pela conduta do agente de reparar o dano ou restituir a coisa, ele vai ser beneficiado pela diminuição de pena. Aqui a gente tem a chamada ponte de prata. Por que não é de ouro? Porque aqui ele vai responder pelo crime consumado, só que com diminuição de pena. Onde é que vai ocorrer esse arrependimento posterior? Em que momento? Após a consumação. Ele ocorre bem aqui. Aqui eu tenho um arrependimento posterior e ele é até o recebimento da denúncia. Sem violência ou grave ameaça. Furto. Se for roubo, não dá. Se for extorsão, não dá. Mas um furto, uma apropriação indébita, uma receptação. Os crimes aqui são de efeitos patrimoniais, tá? Crime patrimonial ou de efeito patrimonial. Beleza? E por fim, nós temos o chamado crime impossível. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta improbidade do objeto, é impossível o crime consumar-se. Vamos lá. Ineficácia absoluta do meio. O que é isso? É o meio empregado para a prática do crime. Este é absolutamente ineficaz. Tentar matar alguém com uma arma de brinquedo, crime impossível. Tentar matar alguém com uma arma desmuniciada, crime impossível. Tá tirando aí assim mesmo? Tentar matar alguém com uma arma que falha de vez em quando, não é crime impossível, porque ela pode funcionar. Ah, eu tenho uma arma, mas ela bate catolé. Mas uma hora ela pega, então a gente já afasta aí o crime impossível. Se eu dei 1, 2, 3, ela não pegou, é tentativa. Mas eu tenho uma arma que está sem o cão. Se ela está sem o cão, ela dispara? Não dispara. Então é crime impossível. Sem munição é impossível. Não tem como você tirar. Ela não tem potencial ofensivo. A não ser que você jogue nele e quebre o crânio do cara.
tá? E absoluta impropriedade do objeto. A gente está falando do objeto material. O objeto material, que é o objeto que vocês estão tentando lesionar, ele não está mais disponível. É você tentar matar alguém que já está morto. É você tentar subtrair o celular de quem não tem celular. Por exemplo, eu tô com o celular no bolso direito, o cara vem e mete a mão aqui para tentar puxar e não acha nada. Tentativa. Agora, se eu não tenho nada, o cara bota a mão, é crime impossível, porque não tem nada o que ele levar. Eu até brinco, eu sou guarda de Nazaré e no Sírio a gente não anda com nada, só anda com a nossa fé, né? A gente tá lá segurando tal, e o pessoal já meteu a mão no bolso do guarda, né? Aí eu falo assim, guarda não tem nada não, guarda só tem fé. É tudo crime impossível ali. A gente leva R$ 10 para comprar coca enrolado num saquinho plástico que vai molhar tudo. Ainda leva os R$ 10 do guarda, é muito sacanagem, né? E haja cantar e rezar. Tá? Isso quando a gente não vira guarda cabide de Romeiro. O Romeiro vai, agarra aqui, olha, e vai a produção toda presa aqui, moleque. A gente carrega o outro guarda, a corda e o Romeiro. Que tal? Isso quando ele não vem assim de ti ainda. Tá? Senhores, vamos fazer o seguinte, já que eu consegui finalizar, eu vou deixar o gabarito para vocês, tá? Aí vocês fazem em casa e corrigem. Hum. Senhores, obrigado, boa noite a todos, bom retorno e cuidem-se.